E sempre disse para os meus alunos, no ano passado, está registrado, eu vou começar a dar aula com um professor a mais. Esse ano eu comecei a dar aula com um professor a mais. Nos últimos 3 dias eu dei 6 aulas, 7 aulas. Todas elas eu fiz conversando com o ChatGPT. Então, não é mais fazendo prompt. Eu já fiz conversando em tempo real, com vídeos, inclusive. O que você está vendo, etc. E interagindo e tal. Ontem de manhã, os alunos que iam prestar exame de ordem, pediram uma aula só do Marco Civil. Então, eu fiz a aula, vou postar daqui a pouquinho alguns vídeos. Mostrei para o Tássio ali antes, a aula inteirinha, eu debatendo com o ChatGPT, entre aspas, né, sobre o Marco Civil. E aí vem uma questão interessante, né? E eu perguntava também para os alunos. Aliás, 2 questões interessantes que eu vou perguntar para ti. Primeiro, quando eu perguntava, isso eu dou aula em 5 faculdades. E eu pergunto, quais são os professores que usam IA? A resposta é quase que ninguém. Mas ela está aí há quanto tempo? 2 anos, mas a sociedade ainda não abraçou para valer. Tá bom. Essa é a primeira pergunta. Então, talvez a gente tenha esse time mesmo. Queria que você reforçasse sobre isso. E o segundo ponto, que é quando você faz essa interação, algo diferente, né? Conversa, etc., pondera, força, estressa. Qual é a consequência disso? Isso tudo, boa parte disso tudo está disponível na internet. Ele traz isso de forma já direta, fácil, objetiva, com voz interagindo como se fosse uma pessoa. Então, a potência ela é muito maior. No caso da atividade, dessa minha atividade de professor, ficou muito mais fácil. Eu não preciso abrir uma tela do Google, eu não preciso fazer uma referência, eu encurto a minha aula e vou direto ao ponto, direto ao assunto. Então, perguntei ontem, por exemplo, do Marco Civil, do artigo 19. Quando eu cheguei no 19, está sob júdice do Supremo, etc. Qual que é o palpite? A IA não respondeu, que não pode fazer previsões, etc. Enfim. E foi no seu dia a dia genérico. Enfim, o que eu coloco aqui? Questão do tempo. E se isso está disponível, Tássios, e é mais fácil do que uma pesquisa no Google, e é uma conversa direta, né, e profunda ao mesmo tempo, como você faz, por que as pessoas não está todo mundo usando o ChatGPT? Né? E nesse contexto, só para emendar, né? Será que as pessoas ainda gostam desse contato humano e isso vai ficar? Porque a gente poderia estar fazendo esse bate-papo aqui com avatares. Poderia ser tudo aqui artificial. No metaverso, lembra dele? Então, olha aqui, inovação. Vai e volta, né? Então tem essa parte humana. Por que as pessoas não estão usando? E quando a gente usa e mostra, todo mundo aqui surpreso, mas 2 anos tá, né? Como é que você interpreta? Será que essa humanidade vai dar uma parada, vai dar uma travada? Ó, tá demais, tá over? Eu interpreto que, e assim, não só com a inteligência artificial, nós temos outras ferramentas digitais que estão à disposição e que não ganharam toda aquela atração que nós imaginávamos. São coisas assim, muito interessantes, facilitam muito e não bombam. Eu, sinceramente, depois de muito observar, depois de tentar entender, né, o comportamento das pessoas no digital, eu tenho para mim que, no fim das contas, as pessoas querem seguir com as vidas delas de forma simples, sem ter muita dor de cabeça. E tem toda uma curva de aprendizado para utilizar uma ferramenta como essa. Por mais que hoje em dia você estava mostrando o vídeo lá, muito interessante, é por voz, é conversando, é linguagem natural, mas tem uma construção de hábito que leva tempo, depende das pessoas se interessarem por esse assunto ou por essa ferramenta, e também as pessoas precisam de fato ver que o resultado é um resultado muito diferente do que, sei lá, o jeito analógico de fazer as coisas normalmente teria. Eu acho que às vezes falta um pouco isso. Mas, por outro lado, eu percebo que mais e mais pessoas estão se interessando por isso. Então, um exemplo aqui. Às vezes, na minha coluna da Rádio CBN, eu falo de ChatGPT e, recentemente, eu fiz um episódio sobre o ChatGPT que responde dentro do WhatsApp, né? Eles liberaram essa função. Você não tem ideia. Quando eu falo disso e dou o número lá de telefone para conseguir falar com o ChatGPT, chove comentário, chove mensagem nas minhas redes dos ouvintes falando, mas você pode repetir e colocar aqui para facilmente conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Fazer o cadastro e tal. Então, tem muito interesse. As pessoas, elas estão vendo que a inteligência artificial ela facilita aspectos da nossa vida. Agora, também precisa de
treinamento, precisa transformar isso num hábito seu do dia a dia. Então, são gargalos. E esses gargalos, ainda mais assim, uma ferramenta que tem um nome para muita gente mais difícil, inicialmente, né, a interface era em inglês somente. Isso vai, assim, se tornando entraves ou camadas de dificuldade para efetivamente se tornar algo com grande sucesso, enfim, né, que as pessoas utilizam com uma baita de uma frequência. Mas mesmo colocando dessa forma, eu vejo que mais pessoas têm se interessado, mais pessoas têm utilizado. Aí surgem os próprios ouvintes da rádio, né? A rádio tem isso de comunidade, então eu falo, eles explicam, eu perguntei, a tábua da maré, perguntei, que vou surfar, perguntei, sei lá o quê. Tem outros professores que já tentam utilizar a IA para pegar o uso da IA dos alunos quando mandam, né, os trabalhos escritos, assim. Então tá indo um pouco mais devagar do que eu imaginava, e nesse sentido, termos aparelhos no nosso convívio, né, no nosso entorno, que tem a IA de forma ali, ao toque de um botão, né, volto a dizer, eu acho que isso vai ser determinante. Quando a Samsung anunciou, no ano passado, eu estava lá nos Estados Unidos, o Galaxy AI. E aqui não para fazer propaganda nem nada, mas... Veio antes mesmo. Veio. E o Galaxy AI, ele tinha lá uma função de circular para pesquisar, em vez de escrever no Google o que está na tela, tipo tirar um print. E hoje em dia é a função mais usada de inteligência artificial do celular. Não se pesquisa mais no Google nesse caso. Não. Vai para IA. É uma mudança. Sim, direta. E o Google está super ligado nisso. E quando eu falo do negócio de comunicação, né, de jornalismo digital, que é onde eu estou mais inserido, eu tenho reunião com equipe para entender quais são os movimentos que o Google vai fazer. Porque antes você pesquisava lá. Essa é uma mudança de hábito, inclusive, que está começando a se solidificar já. Você pesquisava, aparecia link. E hoje em dia, dependendo da pesquisa, já é uma resposta gerada por inteligência artificial. Então, para as pessoas, isso é melhor. A informação está mais mastigada, sem erro de português, por exemplo, que é algo que incomoda muita gente. Então, é benefício para o usuário de internet. Agora, para quem produz notícia e conteúdo, como é que, né, esses profissionais, eu inserido nisso, como a gente sobrevive, como a gente navega essa nova realidade. Então, é mudança de hábito para o usuário, é mudança de hábito para o produtor de conteúdo.